Oi, meu nome é Cristiano Paes e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o fato da Greta ter sido eleita personalidade do ano de 2019 pela revista Times. Quem acompanhou durante todo esse ano viu que essa adolescente da Suécia conseguiu mobilizar o mundo inteiro por causa dos problemas ambientais, né? Ela se tornou uma ativista e, através de alguns protestos que ela começou a fazer, conseguiu comover o mundo inteiro e vários lugares do mundo começaram a se mobilizar e, enfim, ela começou a ganhar destaque. O presidente Bolsonaro comentou por 2 vezes sobre a possibilidade do discurso da Greta ser... Na verdade, acho que foram até mais de 2 vezes, sobre a possibilidade do discurso dela não ser verídico. E não só o Bolsonaro, mas como as pessoas que também estão, de algum modo, ligadas ao governo, comentaram que a Greta poderia ser talvez manipulada ou alguma coisa do tipo. Bom, a verdade é que a causa que a Greta está levantando é realmente importante, porque se você parar para analisar, no mundo inteiro existem vários problemas ambientais e o aquecimento global é real. Muita gente diz que o ser humano não seria capaz de mudar a Terra, pois a gente é apenas uma espécie da Terra e todas essas mudanças são naturais. Mas se você parar para analisar, por exemplo, a Terra à noite, aqueles vários pontos luminosos, eles não vieram por meio de ação da natureza, é por ação humana. Então, este para mim é mais um exemplo que a gente é sim capaz de alterar as condições climáticas da Terra. O ser humano ele tem uma capacidade de consumir recursos naturais, de alterar os estados físicos da matéria, várias possibilidades que o ser humano tem que outros animais não, por N motivos, não conseguem ter essa capacidade. Então o ser humano obviamente é capaz de mudar a situação da Terra. Como o estrago que todas as bombas atômicas que existem no mundo hoje poderia causar se elas fossem implodidas de uma só vez. Então assim, a causa da Greta tem um lado positivo, que é levantar justamente essas questões ambientais. Por outro lado, também é importante observar que muitas organizações, muitas empresas podem utilizar dessa causa ambiental como pretexto para tentar atingir um adversário do próprio mercado, né? Isso é de algum modo, um questionamento que o próprio governo faz sobre a possibilidade de algumas entidades que se dizem protetoras do meio ambiente ou alguma coisa desse tipo, está na verdade tentando apenas, no caso do Brasil, né, tentando apenas manchar a imagem do Brasil. Claro que a Greta, o que a Greta faz vai muito além do Brasil, né? Então assim, a causa dela é mundial. E quando ela diz que o mundo inteiro está correndo perigo e que ela quer que os adultos comecem a se desesperar da mesma forma que ela está desesperada, o exemplo que ela usa de a humanidade começar a entender como se o quarto da casa dela estivesse pegando fogo, é uma analogia interessante, pois a verdade é que a nossa casa, de algum modo, que é o planeta, está correndo risco. Se a gente não começar a correr atrás agora, se a ciência não começar a se desesperar, se o governo não começar a se desesperar, pode ser que seja tarde demais. Então, o governo até tem uma pontinha de verdade quando diz que algumas organizações, no caso do Brasil, pode ter interesse em, de repente, tentar manchar um pouco a imagem do Brasil para ter benefícios financeiros lá fora. Mas a verdade é que o Brasil precisa sim cuidar do meio ambiente e as ações que o governo brasileiro, não só como o governo brasileiro, mas o governo de outros países fazem, não são o suficiente. Muitas vezes é justamente o contrário, né? Existem reduções de custos. Então assim, a Greta, ela, por mais que se houvesse a possibilidade de estar sendo usada de algum modo, ela tem que ser vista como um exemplo, na verdade. Pois uma menina nova, adolescente, que foi chamada de pirralha, e o fato dela ser pirralha não altera em nada o discurso, pois uma adolescente diz, eu não faço a mínima ideia de quantos anos ela tem, vou tentar colocar aqui na descrição,
Mas um adolescente que deve ter menos de 18 anos, chegar e levantar essa bandeira e mobilizar o mundo por causa dessas questões ambientais, na verdade ela está demonstrando que, apesar de ser pirralha, assim como ela mesma colocou no Twitter, ela está agindo com muito mais seriedade do que muito governante com mais de 60 anos de idade. Então, assim, a Greta foi eleita personalidade do ano e, ao meu ponto de vista, ela foi eleita com muito mérito, pois a mobilização que a Greta conseguiu fazer, ela é realmente importante para que a gente possa ter um mundo melhor. É claro que a gente tem que ficar atento, né, com relação aos riscos que a gente corre de algumas organizações utilizarem o discurso da defesa do meio ambiente para algum proveito individual. A gente também tem que observar que realmente o ser humano não está cuidando da forma correta do meio ambiente como deveria. Este é meu vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.